Com o objetivo de combater a poluição visual nas ruas, a Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou a Lei Cidade Limpa, que estabelece limites para anúncios e publicidade externa. Mas o consenso passou longe do debate sobre este projeto, que dividiu vereadores, especialistas em urbanismo e empresários do ramo. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o secretário adjunto do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, César Floriano. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite e realmente o tema é um tema bastante importante, embora já tenham feito a votação, eu acho que é um tema que permanece e irá ainda, provavelmente no futuro, voltar à pauta. Então é sempre importante continuarmos com esse debate. César, para a gente começar e falar sobre cidade limpa, a gente também precisa falar sobre poluição visual. Eu vou pedir para que você explique mais esse conceito em si e também por que ele é prejudicial, por que a poluição visual é prejudicial à cidade. Primeiro vamos entender o seguinte, que todo esse processo de propaganda, ele vai estar diretamente vinculado com o tipo da cidade moderna. Né? Uma cidade que vai se construindo e toda a modernidade no final do século XIX, começo do século XX, onde que o cartaz impresso, ele vai chegar na cidade, né, e vai fazer parte da cultura urbana. Só que a evolução tecnológica vai fazendo que não somente os cartazes, mas a imagem eletrônica vai cada vez mais avançando sobre a cidade. Chegamos a um tal ponto que praticamente em algumas cidades nós já não temos mais a arquitetura. A arquitetura é apenas suporte para a questão da propaganda. Não é? Então, em algumas cidades do mundo, por exemplo, você vê Tóquio ou mesmo Las Vegas, enfim, ou Nova York, que são praticamente painéis de propaganda luminosos e isso dá, uma certa maneira, um caráter para essas cidades. Agora, nós não podemos tomar isto como referência, porque esses painéis luminosos, essas grandes outdoor, são uma forma de poluição. Eles, de alguma maneira, estão produzindo uma quantidade de comunicação. Então, é uma poluição em termos de ruído, de informação, como também poluição visual. O que quer dizer uma poluição visual? É tanta informação, não é? É tanta informação que as pessoas acabam não lendo. Não é? Acaba ficando uma superposição de informação e essa codificação não existe. Ou ela é parcialmente codificada. Então nós entendemos que este modelo, embora defendido, que isso faz parte da cidade moderna, cidade futuro, nós entendemos que não deve ser um modelo que possa ser replicado em todas as cidades. Eu acho que no caso de Florianópolis, por exemplo, né, nós não entendemos que Florianópolis tenha que ser uma cidade luminosa, cheia de cartazes, de propagandas, enfim, como uma cidade como Tóquio ou Nova York. Por quê? Porque a nossa cidade tem uma estrutura paisagística, não é? Muito mais importante e interessante do que essas cidades que não têm tanto recurso natural. No caso de São Paulo, né, que é a cidade de São Paulo, eu acho que é uma discussão se São Paulo deveria ir na direção de um projeto parecido com Nova York ou fazer uma limpeza e construir uma outra referência de paisagem. Eu acho que essa é uma discussão. Até no caso de São Paulo, né, foi uma referência para o resto do país, porque em 2007 São Paulo implantou, né, no país o projeto de cidade limpa. No início houve aí uma certa resistência, principalmente por parte das empresas, do ramo, né, mas o projeto vingou e, inclusive, hoje ele é usado como modelo para o resto do país. Não é só modelo para o resto do país, viu? É um modelo para muitos países. Hoje São Paulo, o exemplo de São Paulo é levado em congressos internacionais. Como é possível, se fazer uma cidade mais sustentável, criando essas referências de outros, vamos dizer assim, mecanismos de propaganda que não sejam só propagandas exteriores. Hoje nós temos todo o veículos de comunicação indoor, vamos dizer assim, que tem a internet, tem a televisão, que não necessita mais ter a cidade como suporte. Essa que é a grande discussão. Se a cidade, esse veículo, grande veículo de propaganda que seria usado na cidade como suporte no começo do século XX, a cidade moderna e tal,
Hoje não é mais, porque hoje nós temos a internet, temos tantos veículos indoor, quer dizer, através de meios eletrônicos que permite você estar dentro do ônibus, você está no cinema, você está dentro da sua casa e recebendo a propaganda, que não tem por que usar a cidade como suporte. Você compreendeu? Aí que está a grande discussão. Eu acho que no caso de São Paulo, demonstrou isso, de que as grandes empresas de propaganda migraram para esses outros suportes, vamos dizer assim, veículos de propagandas, né? E não houve nenhuma, vamos dizer assim, desemprego em massa, porque as empresas foram conduzindo para essa outra forma comunicacional. Exatamente. Inclusive, em São Paulo, essa resistência que houve no início foi justamente as empresas do setor. Sim, como sempre. Pelos empregados, né, pelo número de pessoas que trabalham, que dependem disso, dessa publicidade externa, mas que acabaram encontrando, então, uma alternativa. O mercado acabou reabsorvendo esses profissionais. Com certeza. Nós, inclusive, temos estudos feitos por empresas, não é, da área do comércio, que apontam que não houve absolutamente decréscimo de consumo após a aplicação da Cidade Limpa. Não é? Então, e não era só vamos dizer assim, um medo em relação ao desemprego por parte das categorias que trabalhavam diretamente com esse setor produtivo. Não, mas também o grupo do comércio que pensava que ao acabar a propaganda, os grandes anúncios, poderia afastar os clientes. E já existe uma pesquisa dizendo que não, que isso não aconteceu. Que o cliente, muito pelo contrário, se adaptou ao novo, houve uma adaptação ao novo formato, não é? E isso está correndo perfeitamente bem. No caso, São Paulo proibiu a publicidade externa, mas outras cidades do país adotaram um modelo, no caso, restringindo a publicidade externa, mas não proibindo. Na sua opinião, qual que é o modelo ideal? Olha, cada caso é um caso, não é? Mas eu acredito que a proibição, de uma maneira radical, de toda a propaganda externa, ela força, de uma maneira, a conduzir um processo de discussão a nível de planejamento, de como fazer essa mídia exterior se comportar. Porque eu acho que no momento que você já sai liberando toda a mídia exterior, tanto o outdoor, quanto o front light, quanto o bike light, de uma maneira, mesmo que ordenada, né, eu acho que faz com que as empresas não criem mecanismo para trabalhar a nível indoor. Então eu acho que melhor é realmente forçar uma modificação, uma virada, vamos dizer assim, de paradigma. Porque que nós estamos falando é realmente a mudança de paradigma. No dia a dia as pessoas já são tão bombardeadas aí com publicidade, né? Que, no caso, essa publicidade externa não faria tanta diferença. Não faria tanta diferença. E nós estamos trabalhando com outro também paradigma importante dentro do direito contemporâneo, que é o direito à paisagem. Sim. Né? Será que você, dentro do campo do direito, você é obrigado a estar convivendo com aquela propaganda? Aí entra o conflito do direito público e o interesse público então, com o interesse dentro do privado. campo do direito também é uma discussão de que eu tenho direito a não estar sendo submetido obrigatoriamente a conviver com um tipo de propaganda. Exatamente. Você entendeu? Então, diferente do indoor, quer dizer, se eu ligo a televisão, eu tenho a opção de desligar. Se eu estou na internet, eu tenho a opção de desligar. Agora, eu não tenho a opção de desligar um outdoor que está o tempo inteiro na minha frente quando eu estou numa BR. E muitas vezes está bloqueando uma paisagem claro, natural. Então isso é um direito do âmbito social. Então existe essa discussão no campo do direito. E a lei de São Paulo, ela vai trabalhar, por isso que eu acho que a lei de São Paulo avança muito. Não é? Porque ela avança sobre o campo do direito social, do direito público. O que é o direito público? Não é? Então, eu acho ela linda como projeto social. Então, todo o discurso de que vai gerar desemprego, que vai gerar, enfim, não é, desaquecimento de uma determinada economia, é o argumento sempre que é usado,
não é? Dentro do setor especulativo, empresarial. Quer dizer, em nome disso, então, nós construímos arranha-céu cada vez mais alto, em nome disso, nós construímos cada vez mais edifícios e colocamos mais gente, porque vai haver desemprego em massa da construção civil. Mas não é o que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Não é o que aconteceu em São Paulo, não é? Então, acreditamos que não é para não sacrificar uma determinada economia, vamos dizer assim, no caso de um mercado específico aí, que toda uma população tem que estar sendo submetida. Eu acho que esse que é o limite, vamos dizer assim, que nós temos que aprender a trabalhar sobre o desenho da cidade. Nós voltamos em instantes falando sobre o projeto Cidade Limpa. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o projeto Cidade Limpa. Aqui com a gente, o secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, César Floriano. César, aqui em Florianópolis, esse projeto de Cidade Limpa voltou à tona, voltou a ser discutido em 2013. Mas em 2012, uma lei também foi aprovada restringindo aí o tamanho das publicidades e a quantidade de publicidade externa. Por que essa lei não pegou? Na sua opinião, o que aconteceu? Falta fiscalização? Exatamente. Eu acho que a lei, a 422, que é a lei que está em vigor, né, que estava em vigor até agora, ela é uma lei que pega o projeto de São Paulo e aplica pela metade. Não é? Quer dizer, ela retira parte das propagandas das fachadas, ela diminui o número de propaganda nas fachadas, mas ela garantia ainda a permanência de toda a propaganda de outdoor e os luminosos todos, não é? E garantindo ainda a ampliação disso. Acredito que uma lei dessa, ela precisa ser altamente fiscalizada, né? E como tudo em Florianópolis, assim, a fiscalização é o nosso grande problema. Então, acredito que a gestão anterior, embora a lei tenha sido implantada, teve grande dificuldade para implantar uma fiscalização. E nesta gestão agora, continuamos com um problema por número de fiscais e organizar tudo isso é realmente uma tarefa, né, que terá que ser feita e será feita nessa nova gestão, e ampliando o número de fiscais. Né? Embora a lei 422, eu acredito que ainda é uma lei que mantém um critério de poluição bastante grande, mas se aplicasse a fiscalização, ela já garantiria uma grande, vamos dizer assim, limpeza na paisagem de Florianópolis. Eu acho que isso aí é um dado bastante importante a ser colocado. Em função, né, dessa limitação da lei de 2012, a Prefeitura apresentou nesse ano, aliás, apresentou em 2013, um projeto mais amplo, que ele vai mais ao encontro do projeto que foi aprovado em São Paulo, restringindo, aí, proibindo essa publicidade externa, outdoors e cartazes. Nós entendemos, e o prefeito César Souza, desde o começo, quando nos procurou para formular o projeto de lei, entendeu que nós tínhamos que fazer um projeto de lei que realmente fosse na direção de organizar a paisagem do território da cidade de Florianópolis. Tanto a nível do plano diretor, quanto todos os projetos que nós estamos desenvolvendo, o grande critério de planejamento que estamos desenvolvendo no seu todo é o critério de paisagem. Florianópolis é uma ilha, né? E como ilha, ela tem tem a sua parte continental, que é uma borda d'água maravilhosa, e como ilha e parte continental, nós temos 250 quilômetros de borda d'água. Isso é muito. Né? Isso tem que ser muito bem cuidado. Então, todo o nosso processo de planejamento, em todos os níveis, tem que levar em consideração o critério de paisagem. E não dá para pensar a questão da propaganda em forma separada da construção do edifício ou da intervenção paisagística. Isso é parte de um todo. Então, nós entendemos que a lei de propaganda teria que também vir nessa direção que estamos construindo, de um projeto para Florianópolis, que é um projeto onde que a paisagem seja o eixo fundamental. Você vê que no Haiti, já há quase praticamente 6 anos que eles têm proibido qualquer tipo de propaganda.
Então você chega a dizer, que tudo é proibido. Isso não é nenhum problema. Então nós temos que entender que a ilha é uma natureza, realmente, a Florianópolis é uma natureza ímpar. É um território raro e nós não podemos estar desperdiçando esse território e essa beleza, poluindo dessa forma. Então, realmente, a proposta que nós encaminhamos e o prefeito César apoiou de uma forma total, foi realmente retirarmos toda a propaganda da mídia exterior, permitindo propaganda, então, só em pontos estratégicos, no caso, ponto de ônibus, enfim, que não entrasse em conflito diretamente com a paisagem, com o território, em todos os níveis. Esse projeto, na verdade, ele foi discutido na Câmara, ele sofreu uma série de resistência, né, por parte de empresários, né, dos próprios vereadores, e ele sofreu um substitutivo global, foi apresentado um substitutivo global, modificou bastante o projeto, né, César? Lamentável, eu lamento muito os vereadores terem perdido essa oportunidade histórica que o prefeito da cidade ofereceu. Na verdade, o prefeito ofereceu um presente para essa cidade, não é? Que é uma oportunidade de despoluir a ilha no seu todo, e os vereadores vão lá, entregam um substitutivo que não avança praticamente nada da lei que nós temos agora, a 422, única restringindo apenas as propagandas exteriores de outdoor e luminosos na Beira-Mar e Lagoa. Mas isso não é critério. Por que Beira-Mar e Lagoa? Santo Antônio Lisboa não é um território fantástico? Ribeirão da Ilha não é um território fantástico? Toda a borda oceânica não é um território fantástico? Onde que não é um território fantástico? A parte da continental, todo Coqueiros e Itaguaçu não é um território fantástico? Eu gostaria que me dissesse aonde que pode de fato se colocar grandes painéis luminosos que não vai comprometer essa paisagem. Você compreendeu? Então qualquer critério, né, é um critério que não tem base conceitual e científica. Na sua opinião, os problemas persistem com esse projeto aprovado? Vão continuar e eu, como eu já coloquei, eu acho uma lástima, inclusive, que vereadores jovens, que deveriam ter a cabeça arejada, apoiaram este projeto substitutivo. Sempre naquele mesmo argumento de que vai gerar desemprego. Ora, não é? Como eu já falei, em São Paulo, toda a questão produtiva desse setor conseguiu se adaptar e conseguiu migrar. Nada que também não pudesse ter feito um acordo, não é? No sentido assim, bom, vamos dar 3 anos para aplicar a lei. Nesses 3 anos as empresas vão se adaptar, vão migrar, não precisava ter um prazo assim, uns 6 meses ou 1 ano. Não, poderia ter sido negociado um prazo. Qual é o prazo que as empresas precisam para poder realmente migrar para outro formato de propaganda? Era isso que talvez precisava ser feito para não realmente gerar um desemprego em massa. Não é? Na sua opinião, aí, qual é a perspectiva de Florianópolis para o futuro? Aí, essa lei pode voltar ao debate, esse tema pode voltar ao debate, porque na verdade ele não foi resolvido. Não foi resolvido porque eu acho que é um desejo da população de Florianópolis. Se nós fizéssemos uma consulta popular, eu garanto que 80% da população de Florianópolis apoiariam esse projeto. Na verdade, os vereadores votaram contra a vontade popular. Eles votaram visando o interesse de um grupo empresarial. Eles não pensaram na cidade quando votaram esse substitutivo. Então, eu acredito que, como é um desejo da população de realmente reconstruir essa cidade sob o ponto de vista de uma paisagem organizada, esse projeto voltará. Não talvez nessa gestão, mas ele voltará. Em algum momento ele vai voltar. Porque não é possível pensar essa ilha com toda essa beleza, não é? E com esse território fantástico marítimo que nós temos, carregado de poluição e carregado de luminárias. Nós temos certo, outro então. desenho para a ilha e todo mundo sabe qual é. É preservar a nossa paisagem e a nossa beleza. Que é o nosso maior patrimônio. Que é o nosso maior patrimônio. Exatamente. Bom, César, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de você aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. E voltamos ao debate em qualquer momento que desejarem. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos no ano que vem, então, com novos debates sobre a administração pública. Até lá.